Simplicidade ao meu lado impunha suas mãos augustas, amparando-me. Mas antes que a voz iniciasse o processo de libertação, senti que dos campos inferiores partiam forças chamando-me irresistivelmente. Desejava a modificação, mas agora, diante daqueles acontecimentos, coloquei-me como que num momento decisivo para a minha vida. Aceitar definitivamente o convite do Cristo ou permanecer adepto das sombras. Aqueles segundos, tendo a cabeça adormecida por interferências tão diversas pela maldade dos homens desencarnados que ainda me dominavam, foram de grandes dificuldades. Como decidir? Apesar da influência dos bons espíritos, eu tencionava ceder às trevas, porque as conhecia. Eram os meus referenciais. A luz só me era conhecida por meio de minha Santa Mãe e do irmão Simplicidade. Então, ligado ao médium, sob poderosa ação das trevas, entreguei-me às velhas recordações e minha mente fora invadida por imagens projetadas por meus adversários. A sintonia mental que, infelizmente, ainda mantinha, aliada à minha consciência culpada e ao ódio pelos meus perseguidores, atavam meus velhos inimigos, anulando qualquer disposição dos bons espíritos em socorrer-me, pois dependiam da minha firme decisão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O leitor talvez se pergunte da atuação dos amigos espirituais. Não seriam capazes de anular a influência dos opositores? Eu aprenderia, posteriormente. A questão não é de força, mas de sintonia moral e mental. Eu ainda sentia-me ligado àquelas criaturas sombrias e aos seus ignóbeis ideais. Apesar de minhas rogativas, feitas no desespero e no sofrimento, meu coração ainda vacilava. Não obstante o carinho dos bons espíritos, a tolerância do médium e a afabilidade, quase infinita, dos membros da reunião, não consegui libertar-me naquele dia, mas aquela diminuta assembleia representou a aurora de um trabalho colossal das entidades amigas que, ao longo do tempo, ajudar-me-iam a livrar-me definitivamente das sombras. Quando a pequena assembleia terminou, sem que eu alcançasse bom termo, voltei como que atraído, bruscamente, para os campos que me caracterizavam. Para minha surpresa, os adversários que me oprimiam estavam reunidos em círculo análogo ao de que participara no mundo dos vivos. Possuíam, também, médiuns sinistros para atraírem seus interessados e emanarem pensamentos perturbadores, visando a tumultuar as tarefas dos intérpretes de Jesus. Compreendi, então, que as trevas, embora não tenham poder absoluto, têm liberdade relativa para agir sobre aqueles que lhes são afins e que ainda não se decidiram pelo bem proceder. Ateme aqueles que cultivavam os pensamentos contrários, e quando encerraram a sessão, Albino levantou-se. Aproximando-se, cravou em mim os olhos carminados e quase sem lume, considerando com fúria e violência. Pensas que vais te libertares de nós? Teu destino, criatura selvagem, são as trevas. Nunca sairás daqui. Com efeito, Juconda conchegou-se ferida, retorta, guardando, ainda, as marcas da tragédia. Rômulo, meu pai, claudicante e sofredor, da mesma maneira, reuniu-se, bem como outros tantos que provoquei o retorno à vida do infinito por minhas mãos assassinas. Acusavam-me e riam-se da minha desgraça. Violentavam-me com atitudes e palavras. Logo uma súcia de adversários promoveu severa e crudelíssima linchagem. Pontapeavam, esbofeteavam e esputavam-me com sanguinária violência. Permanecia extenuado e, pela primeira vez, não me defendi. Chorava de medo e remorso, entendendo que eles possuíam certa razão. Talvez, eu mesmo procedesse dessa maneira. Entre um ato e outro de violência, tendo minha cabeça lançada ao charco várias vezes pela loucura de Albino, pensei nos dissabores daquele homem, nos seus sofrimentos íntimos. E quando notaram que, de minha parte, não houve nenhuma atitude de defesa, física e verbal, cessaram o linchamento impactados. Eu estava ao solo imundo, ferido, esforçando-me por abrir os olhos. Quando os descerrei, notei meus algozes surpresos e, pela primeira vez, saindo de mim mesmo, enderecei-lhes,
taciturnamente, piedosas vibrações. Chorei em silêncio. Albino Ciprione ajoelhou-se ao lodo fétido, agarrou violentamente minha cabeça e num repuxo capilar aduziu. Tuas últimas palavras, escória. Dize tuas palavras finais antes de te mandarmos de volta à enxovia que te preparamos. Fitei-o com sincera compaixão e com todas as forças de minha alma falei, num sussurro de ternura. Constança, Mãe Santíssima, dá-me do teu amor e misericórdia. Nessa hora, como se o sol beijasse, com lábios de fogo, inesperadamente, as gargantas sombrias dos vales sinistros da minha vida, poderosa luz apresentou-se afugentando as trevas. Albino lapidificara-se, enquanto Juconda e os demais correram espantados. Num latino silêncio se fez. Era minha Santa Mãe. Desceu das alturas resplandecentes para, finalmente, socorrer-me. Fitei-a com dificuldades, jazia quase inconsciente. Aquele se tornou o dia mais feliz de minha vida, o reencontro após tantos séculos de separação. Mãe! Exclamei com imensa dificuldade. Ela alçou, delicadamente, o vestido lirial que envergava, retirou da cabeça a abençoada mantilha alva que lhe ornava o semblante, aconchegando-a carinhosamente entre as mãos para, em seguida, enxugar-me, com afabilidade, as amaradas lágrimas, falando-me blandiciosamente. Vida da minha vida. Alma da minha alma. Possuído por dores lancinantes, não suportei e perdi a consciência. Contar-me-iam, posteriormente, que Simplicidade aproximou-se, recolhendo dela essas orientações. Irmão Simplício, pela tradição que nos envolve, pelos dias de glória dedicados ao cristianismo nascente, eu te peço que continues amparando meu filho. Sabes que ele não se libertará nesta hora. Pietro é recalcitrante, mas lançamos hoje, sob as bênçãos de Deus, valorosos passos rumo ao bem e ao progresso. Acolhe, irmão Simplicidade, minha criança até que eu retorne. Dize a ela que voltaremos a nos encontrar quando, decidido e firme, escolher a estrada cristiana, tapizada de espinhos. E tocando-me a testa macerada, com um luminoso afago, implorou mais uma vez. Pela alegria honrosa de servir ao Evangelho, pelos anos de martírio, acolhe, prezado irmão, por misericórdia, o meu desventurado filho. Irmão Simplício ajoelhou-se vendo-me desfalecido nos braços maternos orou, silenciosamente, enquanto minha mãe, acolhendo-me em suas luzidias lágrimas, rematava entre blandícias de luz. Um dia, filho meu. Um dia. A humanidade verá o teu trabalho, puro e verdadeiro, honrando as hostes de Jesus. Então, levou os olhos, fulgurantes, aos céus, aconchegou-me com amor infinito e cantou em oração. Deus, Pai Criador e Senhor absoluto de todas as coisas, ouve minhas súplicas. Somos vossa criação, fizestes-nos por amor eterno e morredoura doçura. Redigistes vossas sábias leis, grafando-as em nossa consciência imortal a conduzir-nos de existência em existência, a fim de galgarmos nosso progresso. Destes-nos a lei de convivermos uns com os outros a instituir a lei de sociedade, atando-nos a laços de convivência em que nos tornamos, perante as leis universais, responsáveis uns pelos outros. Hoje, em que nos consagramos ao sublime mistério da família universal, reparando as fraquezas do passado, expiando erros pretéritos, fortalecendo-nos para o futuro, vós nos concedestes a letícia excelsa de socorrermos os nossos queridos que, em primissério, são os vossos filhos. Eis-me, Senhor, amiga da esperança, eterna devedora da vossa misericórdia, mendiga de luz, serva imprevidente e nécia. Estou há séculos laborando por amparar o filho que me destes, em sublime comodato, por alegria extrema de minha vida e não tenho alcançado vitória. Jurei, diante do amor, que o devolveria a Jesus, nosso irmão maior, como caudatária e administradora de incalculável riqueza, a fim de que mestre o conduzisse a vós. Agora que o progresso se faz núncio e a bem-aventurança cintila nos seus da minha vida,
eu vos imploro diminuis o abismo que separa Pietro do meu coração chagado. Fazei com que meu menino seja tocado pela doutrina dos Espíritos, conduzindo-o à verdade reparadora. Vós nos destes o vosso Filho dileto como guia e modelo. Jesus é o Espírito maduro, mais desenvolvido e experiente que desceu dos páramos celestes, amparando os necessitados. Nós os que estamos a serviço do Mestre procuramos cumprir fidedignamente os seus desígnios, sem contudo exigir privilégios, vos suplicamos, Senhor. Dai-nos, também, a honra de descermos aos abismos morais daqueles a quem estimamos e guindá-los das regiões sombrias, conduzindo-os à luz da salvação. Sabeis, Pai, o quanto o coração materno, qual flor de carne, se desfaz, carcomido pela dor pungente do sofrimento daqueles a quem amamos. Não vos rogo livreis o meu Pietro das responsabilidades que lhe cabem, mas que o fortaleçais a fim de enfrentar, corajosamente, a vossa misericordiosa justiça. Fazei, bom Deus, que o meu menino se transforme, por esforço próprio de renovação moral, no Davi de nossas tradições, enfrentando o gigante de imperfeições espirituais que ainda jaz em sua triste alma. Fazei, ainda, que, à semelhança de Salomão, um dia, ele decida, com justiça e sabedoria, sobre os bens que vos pertencem. Que meu Pietro seja tão forte e decidido na autotransformação quanto a convertida de Magdala, o publicano do Sicomoro, o bom ladrão do Gólgota, o convertido de Damasco, o bispo de Hipona e a multiplicidade dos caídos que, pelo vosso santo nome, aprenderam a se reerguer e vos servir. Ouvi, Senhor misericordioso, o clamor do meu coração martirizado. Entretanto, que acima de mim esteja a vossa soberana vontade, que sabe julgar com equanimidade as almas desvalidas. Diante do vosso imensurável amor, convicto de que os vossos sublimes desígnios são soberanamente justos e bons, conduzindo-nos ao progresso, repito, à semelhança do Mestre, com submissão, dignidade e respeito. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Fechou os olhos amarados e cheios de lume, secou, delicadamente, meu rosto ungido pelas suas dolorosas lágrimas, gotas luzidias, vivificando minha alma ressequida. Tocou minha face sofredora com lábios cintilantes, osculando-me maternalmente. Enfim, a luz beijava as trevas. Ela ergueu-se, nobremente, na convicção e dignidade dos mártires que conheceram Jesus e entregou-me aos cuidados do benfeitor de minha vida, despedindo-se com um luzente sinal, volvendo as esferas maiores num fasculho de brilho e fulgor. Capítulo 27. Levanta-te. Sob os cuidados do irmão Simplicidade, visitava cada vez mais as reuniões de intercâmbio com os homens. Durante um período mais ou menos longo, minha mente era uma espécie de clichê reproduzindo os mesmos argumentos, como numa espécie de depuração mental das ideias que me haviam inculcado. Devo à beneficência da faculdade mediúnica e à paciência da voz que comigo dialogou, bem como, ao infinito amor dos bons espíritos, a oportunidade de, aos poucos, sair do torpor que me aturdia. Oportunamente, estando numa das reuniões que aprendi a amar, respeitar e contribuir, enquanto recebia as instruções da voz, senti doces vibrações. Ao término percebi, com profunda emoção, a presença augusta de minha mãe. Enquanto os componentes do diminuto grupo instruíam-se em torno das ocorrências da noite, ela aproximou-se, discretíssima e vaporosa. Não era a mulher referta de luxo, mas a entidade lirial envergando singela túnica de cândida beleza, representando a pureza de suas intenções. Trazia à cesta uma palma da cor do ouro, enquanto a destra distendida parecia convidar-me. Fixou-me com indizível amor. Os olhos marejados, um sorriso fúlgido ornava-lhe a face iluminada enquanto sua fala, qual toque suave de uma divina harpa, ordenou-me. Levanta-te, Pietro. Os que almejam servir a Jesus honram-no com alegria e coragem. Agarrei-lhe a destra convidativa e beijei-lhe com avidez as níveas mãos que se desvaneceram diante de mim.
Ela esforçara-se por manter-se visível a fim de meus sentidos embrutecidos a perceberem. Mãe! Filho! Exclamou amorosamente, e, reclinando-se, depositou em mim as mais suaves carícias, aliviando meu coração pungente e atormentado. Sua alma milenar arrancou-me os segredos mais hediondos. Senti-lhe as vibrações amorosas e, não resistindo à vergonha moral que me assolava, queixei-me. Madre! Filho! Disse ela com afabilidade ao mesmo tempo em que me interrompia, cala as tuas súplicas e ouve. Chegaste a uma condição em que tens apenas uma alternativa. Ascender. Se podes alcançar o zênite do desenvolvimento espiritual, porque permanecerás atado ao nadir da dificuldade e da indiferença humanas. Sofro pela teimosia que ainda te caracteriza o espírito. Não vês? Jesus te convida a segui-lo desde eras remotas. Mãe! Sobrestive impaciente, não quero esse Jesus. Tu o defendes ignorando o sofrimento que me atormenta. Porventura esqueceste o dia fatídico em que fui arrancado do teu regaço. Não te recordas de que o culpado pela minha transformação, neste monstro, foi esse Cristo para quem trabalhas e de quem falas com olhos perdidos no êxtase? Desconheces a minha contrariedade? Não sabes dos meus dias de tortura no convento, da exploração sofrida e do descontrole emocional que sobre mim se abateu? Oh! Senhora dos meus venturados dias, mando meu afeto e rainha morredoura da minha vida, não posso crer. Não enxergas o mal que o teu Messias me fez, perseguindo-me até os dias de hoje. Colocando, delicadamente, o indicador iluminado em sinal de censura sobre meus lábios queixosos e ávidos por justificativas, considerou de voz firme. Não confundas os representantes de Jesus no mundo com o próprio Cristo, meu filho. Os homens terão de trabalhar muito para recompor as atrocidades cometidas em nome do Evangelho. Prepara-te, meu filho, saberás, agora, a verdade. Sim, minha mãe, a verdade. Aguça os teus ouvidos e acompanha as minhas palavras. Capítulo 28. Os deuses de pedra e o Cristo. Corria o final do século III, servias a corte do imperador Diocleciano. Tua alma fora vendida ao Gládio. Entregaste-te ao cultivo da violência e Marte era o teu Deus predileto. Preocupavas-te em atender as legiões, trabalhando a favor da feridade sanguinária dos romanos de sanha perversa e coração crudelíssimo. Quando o imperador irrompeu-se contra os filhos do Evangelho perseguindo-os, tu e teus soldados apressaram-se na colaboração da carnificina, incitando-os a agirem com violência e crueldade. Enquanto ela falava, minha mente, subjugada pelos seus poderosos pensamentos revivia, de maneira preclaríssima, aqueles infaustos acontecimentos. Então, reconheci Rômulo Augustus, meu pai, como um homem de confiança do imperador, destacando-nos a autoridade e aristocracia familiar. Minha mãe a ele ligara-se por laços de afeto e fraternidade. Distarte, vi a senhora dos meus felizes dias acendendo incenso e mirra às divindades do império. Notava o desvelo com que mantinha o lume, em homenagem aos nossos antepassados, aceso em local sacro na intimidade de nosso lar. Encantei-me, pois que Constanzo demonstrava um afeto e uma dedicação quase santificada. O domicílio era o seu verdadeiro templo, na família, o filho e o marido eram os seus deuses de devoção. A mesma atitude cristã, que ora destaca em bondade e afeto, já lhe era característica desde aquele período. Contudo, entristecia-se com a condição da guerra e das lutas, travava colóquio com o esposo, perguntando-lhe o motivo da perseguição contra os filhos da Boa Nova. Tentava acalmá-lo nas suas inquietações, mostrando-lhe que os deuses não deveriam ser favoráveis às atrocidades cometidas pela honra de Roma. Em resposta ele a maltratava verbalmente, e quando se preparava para agredi-la, de ordinário, eu a defendia, afastando com severidade, gerando, assim, uma natural dualidade entre pai e filho. Eu a via triste e sofredora. Aproximava-me para consolá-la. Mãe! Seres,
a deusa da fartura, não nos vai abandonar se Roma perseguir os seguidores do Nazareno. Eles proliferam com a praga terrível, ameaçando-nos a sorte. Fortuna, a deusa de níveis asas, nos tem abençoado e não podemos ofendê-la, sob pena de arruinar-nos o poder e o prestígio que nossa família construiu ao longo dos anos. Nosso pater trabalha servindo as hostes do império para conferir-nos a glória e as riquezas que nos facultam o prestígio que nossa estirpe fez por merecer desde eras remotas. Jesus foi o agitador sombrio, perdido na ilusão de um povo primitivo há 300 anos. Não passa de uma ilusão, um delírio coletivo da raça maldita e desprezível de Israel. Seus próprios compatriotas o conduziram às mãos dos nossos patrícios. Um homem morto no cerro da crucificação não pode ser superior aos nossos ideais e, ainda, um Deus permitido ao seu filho passar por tamanha humilhação não é, certamente, superior às nossas divindades que nos têm guiado desde os tempos de Rômulus e Remus, os fundadores de Roma. Vê, mãe, somos os filhos da loba. Nossa cidade é perenal, edificada entre as 7 colinas. Vesta, a deusa do fogo, ilumina-nos e protege-nos a casa com devotamento. Não atingiríamos os páramos do poder político, que ora desfrutamos, se os deuses não estivessem ao nosso lado. Guardo a confiança de que os sacerdotes nos protegem e que os intérpretes dos deuses nos podem ajudar. Oportunamente, consultei um aruspice e o sacerdote disse-me abençoado por Marte. Creio, sou uma espécie de escolhido ou de predestinado pelos deuses e hei de lutar contra a loucura do Cristo que se espalha, devolvendo seus seguidores ao orco de onde vieram. Filho! Exclamou tomada de pavor, não partas o meu coração. Deixa o evangelho sem o sangue de tuas mãos a fim de que tua alma não fique manchada pelos teus sanguinários impulsos. Tu não és mau, és apenas impetuoso e imitas aqueles que tens como heróis. Mãe, Jesus é uma alucinação. Não, vida da minha vida, disse ela de olhos fulgurantes. Se não entendemos uma expressão religiosa não nos é lícito persegui-la com tamanha crueldade. Marte nos abençoa, minha mãe. E, mantendo o gládio à destra, aduzi entusiasmado. Levantei e levantarei sempre minha espada defendendo os interesses do império. Todos que se filiarem ao movimento do Cristo conhecerão minha sanha. Fitando-me com ternura e coragem, falou-me decidida. Então, terás de levantares tua espada contra mim. Ouve, vida, eu sou cristã. O gládio tilintou no calçamento frio enquanto ajoelhei-me, tocado por inexplicável contração nas entranhas do ventre. Meus olhos foram tomados por momentânea escuridão e quando, num atimo, retomei a consciência, Constanza estava ajoelhada ao meu lado em lágrimas. Como podes, senhora minha mãe? O que dizes? Enlouqueceste por certo. Perdeste a razão? Como abandonas nossas tradições para te dedicares à loucura do Nazareno? Eu te vi, pela manhã, fazendo homenagens a Esculápio, pedindo saúde para nossa família. Acompanhei-te ao templo de Vênus para pedir-lhe um digno matrimônio para mim. Como podes? Fiz isso, esclareceu melancólica, para manter as aparências. Em verdade, meu coração pertence ao Evangelho. Tenho de honrar a família que construí, mas minha alma é livre para seguir o caminho que desejo. Jesus é a alegria da minha vida, seus ensinos arrebataram meu espírito. Vejo, periodicamente, a alma dos nossos antepassados mortos e eles me dizem que, do outro lado da vida, nossas divindades são inexistentes, somente o Evangelho é real, somente Jesus nos poderá salvar. Madre! Protestei num grito de horror. Nesse instante meu pai entrou em nossa casa. Frequentemente, enciumava-se do meu apego à genitora, nutrindo certa antipatia por mim, impedindo-nos, costumeiramente, os mais doces diálogos. Então gritou: Augustus, as companhias te aguardam às ordens. Reúne 3 delas e forma uma corte, instruindo os 600 homens para a perseguição dos seguidores do Nazareno.
Cada companhia será enviada às diversas províncias do império, infestadas pela praga judia que se alastra celere. Ausentei-me como louco. Aquelas informações maternas eram azar e desgraça para nossa vida. Constança, a mulher querida de nossa casa, a encarnação de Vênus, dada sua beleza física. Não poderia, contudo, se render aos encantamentos do Evangelho. Capítulo 29. Loucuras e perseguições. Desejando esquecer os acontecimentos, esperando que ela recobrasse a razão, cumpri com meus objetivos. Periodicamente, sob as horas mortas da madrugada, invadia lares cristãos, surpreendendo-os no culto odioso, produtor de infortúnios para Roma, segundo a superstição. Arrancávamos os seguidores do Cristo, com violência, conduzindo-os aos cárceres. Entre nós, os centuriões e os soldados disputavam a oportunidade de deflorar as virgens salteadas no culto nefasto. Enquanto eu as maltratava na minha concupiscência iracunda, dizia, violentando-as: vê o que o teu Cristo te reservou. Vê a que loucura foste apresentada. Abjura ao teu Senhor, oferece em honra e glória às nossas divindades e te libertaremos. Diante da coragem das moças em permanecer com Jesus, eu dava continuidade à violência que me propunha. Muitas morreram em minhas próprias mãos, estranguladas por minha sede de luxúria desde aqueles tempos. Procedi assim por incontáveis vezes até que minha vida seria drasticamente transformada. Minha mãe fora delatada por um dos patrícios romanos infiltrado, sob as ordens do império, nas breves reuniões dos hipogéus. Na ausência de Rômulo, ela abandonava, silenciosamente, o nosso lar. Nas horas silenciosas precedentes do nascer do sol, levava consigo moedas de ouro e víveres para socorrer a multidão de famintos e sofredores. Após o culto, orientava os desesperados da alma com sua sabedoria milenar e periodicamente se reunia em casa de certa mulher patrícia que abandonara o fausto e o poder, vivendo amorosamente, quase em absoluta pobreza, em cerco paupérrimo, relativamente distante, de nossa casa. Chamavam-na, curiosamente, de Irmã Nora, conforme o tratamento entre eles, pelo seu costume de conceder o líquido da vida aos sedentos do caminho e, ainda, porque suas palavras ofertavam, quais os alcatruzes, a água viva do Evangelho, matando a secura de conhecimento espiritual do povo. Constança ajudava a socorrer os enfermos, tomava lições do Evangelho na eclésia que a referida irmã fundara em sua própria residência e, posteriormente, antes da aurora, retornava para nossa casa exausta e feliz. Esses encontros não poderiam ser muito demorados, devido à posição política de minha mãe. Para ela, eles aconteciam de maneira quinzenal. Mas, um dia, quando eu voltava de regiões longínquas, meu pai interceptou-me fazendo acompanhá-lo, inusitadamente, a um cemitério subterrâneo na região de Roma. Permanecia escoltado de parte da milícia que nos assistia. Meu pater retirou-se sorridente, alertando para a coragem de aniquilar todos os loucos cristianos ali reunidos. Congregavam-se, certamente, para sepultar nas múltiplas gavetas, entre os estreitos corredores, os seus mártires e, com brevidade, cultivar suas tradições. Entrei como de costume com a espada em punho e gritei com fúria: morte aos traidores do império! As afamas se fez por parte dos soldados porque os cristãos conservaram-se imperturbáveis. As mulheres esconderam-se por trás do véu, ajoelhando-se em dignas orações. Ordenei fossem todos conduzidos à enxovia. Capítulo 30. A palma do triunfo. No ritual de estupros, acompanhado por outros legionários, na loucura que me caracterizava, puxei uma mulher de rosto oculto por cândido véu e quando descerrei, nefasta surpresa. Era Constança, minha mãe. Com olhos amarados, porém firmes, fitava-me com clemência. Corei oprobrioso. Contudo, na coragem dos que conheceram Jesus, acentuou: vamos, meu filho, não quero que me trates com privilégios, faze logo o que tens de fazer.
Possuído de uma força desconhecida, ajoelhei-me, num pedido de perdão, confundindo a soldadesca e os demais seguidores da seita nazarena. Tomado de pavor e embaraço, imediatamente ela ergueu-me e não titubeou na fé. Um dos soldados, previamente autorizadas por meu pai, arrancou-a de mim, e quando ia iniciar o ritual de violência, peguei do gládio e o degolei impiedosamente. Constanza gritou, intercedendo pelo infeliz. Outros vieram e agi da mesma maneira, quando meu pai adentrou o ambiente com sua loucura característica. Julguei fosse libertá-la, mas, em verdade, ele mesmo premeditara a ocorrência, desejando dela livrar-se para constituir outra união. Então, diante de todos ele a violentou, deixando-a quase morta. Eu preferia a estraçalhar minhas entranhas a presenciar a cena hedionda do monstro paterno, possuído pela ira. Não fossem os seus acólitos, eu o teria matado ali mesmo. Constanza permanecia resignada. Bradei contra o senhor meu pai, insisti em sua loucura, no que ele mesmo ordenou prender-me, juntamente com os membros do Nazareno. Protestei, esbravejei, lutei, feri, contido, somente, pela força de 10 homens. Dias depois, menos violento, irmã Nora aproximou-se, e tencionando pacificar-me, falou-me de Jesus pela primeira vez. Minha resposta foi um ato de covardia e violência, espalmando a destra sobre seu rosto alvo e formoso, acusando-a pela loucura de minha mãe. Feiticeira, maldita! Estrígido Leteu, teu lugar é o Tártaro do Hades. Entre mentes, em hora extrema, contemplei, no circo máximo, a satisfação de meu pai ao eliminar a esposa por interesses mesquinhos e afastando, naturalmente, aquele que lhe poderia delatar e punir as intenções mais torpes. Vi quando Constanza e irmã Nora abraçaram-se pela última vez antes de entrarem no circo e assisti, tomado de pânico, a este breve e heróico diálogo. Não te preocupes, irmã Constanza, um dia, quando Deus nos permitir, socorreremos teu filho. Prometo, diante do teu puro coração, pelos laços espirituais que nos unem e por dever cristão, tudo farei para que teu filho conheça Jesus. Por agora, entrega-te ao sacrifício e sabe que, antes de ser teu, ele pertence ao Senhor. Muitos dos nossos foram surpreendidos e torturados. Irmão Simplício, nosso inspirado pregador, da mesma forma padeceu martírio, agora, urge oferecermos a Jesus o testemunho necessário para que, no futuro, nossos irmãos em humanidade possam honrá-lo em casas dignas e eclesias consagradas à verdade e ao Evangelho. Sabemos da vida futura, temos profetizado em nome do Cristo, enxergamos, no futuro, o triunfo do cristianismo e a chegada do Consolador prometido pelo Mestre. Pelos carismas com os quais Deus nos honrou, não temos direito à covardia, pois para nós o céu se descerrou revelando-nos a vida após a morte e a autenticidade das palavras de Jesus. Sabes que em nossas eclesias o espírito dos martirizados em nome do Mestre tem se comunicado por muitos dos nossos, encorajando-nos à continuidade do trabalho redentor. Não somos místicos ou fanáticos como nos têm acusado. Permanecemos nas palavras de Jesus apresentando o Caritas como nossa bandeira desfraldada ao vento dos sofredores e o Evangelho, como nosso escudo. O reino de Deus só será instalado na terra por meio de mãos humanas, e é prudente que as nossas estejam sempre dispostas a servir mesmo que traspassadas e feridas. A humanidade, artífice do seu próprio destino, necessita compreender por si mesma que somente o trabalho, a renúncia e a fraternidade nos conduzirão ao paraíso. Enquanto falavam, ouvíamos a plebe gritando: cristãos às feiras! Cristãos às feiras! Escutava, paralisado de medo, o rugir das bestas e o alarido do povo louco e pervertido. Nesse interim, a soldadesca lançou, pelas grades do cárcere, folhas muito virentes de tamareiras, seguidas de insanas gargalhadas. Reza antiga a tradição que obrigava os mártires a carregar a palma com o fito de humilhá-los. Ao fazê-los entrar no circo com o símbolo da vitória, com o qual os reis eram saudados pelo povo, julgavam ridicularizá-los.
apresentando-os à mole com o símbolo do triunfo, esperavam ultrajar o Cristo, o Rei, que, contrário aos deuses e imperadores romanos, os conduzira à morte como prêmio máximo de devoção e fidelidade. Mas os filhos do Evangelho, pelo contrário, cônscios da verdade, adentravam a arena empunhando, vigorosos, os ramos virentes a irradiar, pela dignidade intrépida, a valentia contagiante, transformando a ironia romana em espanto, o escárnio em clemência e a palma da humilhação em insígnia de luz, marco sublime de renúncia, bravura e fidelidade cristãs. Entre o tumulto dos soldados, das feras e do atlante vozerio da multidão, a irmã Nora abaixou-se imperturbável, pegou com destra firme a folha viridente de tamareira, fechou-a num punho de tamanha fé e convicção religiosa que me assombrou. Abraçou longamente minha mãe, fitou os demais e falou tomada por celeste e intrépida emoção. Meus irmãos, façamos do escárnio nossa bandeira. Ergamos essa insígnia, símbolo excelso da paz, e que ela nos glorifique, em silêncio, a luta por dias melhores, a compreensão e o perdão dos iludidos, como verdadeiro sinal do entendimento e do amor do Cristo. Somos imortais. Aprendemos com Jesus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ela ainda discursava, sustentada por uma pleiade de espíritos sublimes, quando foi bruscamente arrancada da prisão. Instantes depois, minha santa mãe correu à janela gradeada, viu irmã Nora atada ao poste e pareceu entrar em êxtase. Seus olhos ficaram vítreos na direção da mártir e, inesperadamente, começou a falar. Vejo os céus se abrirem, os mensageiros do Senhor descem luminosos, trazem as mãos palmas da cor do ouro e cantam felizes, recolhendo nos braços augustos a alma dos nossos irmãos. Vejo, ao lado de nossa irmã, um cortejo de luz. Oh! Espera! São os nossos companheiros, ladeados pelos arautos de Jesus, aguardando-nos no limiar da nova vida. Acompanhei traspassado de dor e angústia quando minha mãe, ao passar por mim, pediu-me: Filho, perdoa a teu pai e nunca te revoltes contra Jesus. Então, arrancaram-na também do cárcere. Com sua habitual nobreza foi igualmente amarrada ao poste iníquo ao lado da irmã de fé. Ouvi com estertores de desespero o ruflar das flechas flamívolas e incandescentes a traspassarem-lhes o peito nobre. Os corpos foram possuídos por violento cirro e um jacto de sangue saltou-lhes pela boca. Fizeram-se níveas, penderam a cabeça. A roupa ensanguentada atraiu a atenção das feras que, em segundos, golpearam os corpos das duas mártires. Milagrosamente, elas ainda respiravam, mas arrastadas pela jugular perderam a vida física estraçalhadas pelas bestas e seus restos mortais levados, pelos monstros bravios, a um canto qualquer do desprezível circo. De minha vez, não trazia a coragem dos seguidores de Jesus, mas a covardia dos que estavam acostumados a matar sem jamais pensar em ser morto, pela mesma causa que perseguiam. Estampando o pavor na face, implorei aos meus antigos comandados me golpeassem a cabeça, arrancando-me a lucidez. Vários declinaram. Desfigurado e lívido, apelei a Cláudio, um amigo subalterno, cuja vida, oportunamente, salvara no campo belicoso. Com um sinal ordenou-me silêncio. Tremia diante da morte, qual covarde medíocre. No caminho, antes dos terríveis anéis de Seixos, lançou-me, com tamanha violência de encontro às pedras do passamento que me rebentou o crânio, favorecendo minha covardia e arrancando-me os sentidos. Para livrar-se da imputação, obrigou um dos futuros mártires a levar-me em sustento, escorando-me a ele, como se apenas desfalecido estivesse. Não queria honrar aquele Cristo com minha morte, além de que era pávido para enfrentar a arena. Quando o meu corpo foi dilacerado pelas bestas, minha consciência já não estava presente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Essas imagens avançaram por minha mente, trazendo-me severas recordações de maneira muito clara e viva. A um leve toque de minha mãe despertei, acachoado por suas lágrimas, orvalhos de luz, a iluminar minha fronte.
Entendeste, agora, meu filho, porque foste arrancado de casa. Fizeste isso com os filhos do Evangelho, impondo-lhes a tua religião, violentaste as virgens, usurpaste do poder esquecido de que tudo quanto fizermos a vida ela nos devolverá como instrumento educativo, corrigindo nossas más inclinações. Nada do que sofreste nos anos de reclusão no convento te fez vítima. Trazias apenas a consciência culpada e a vida exigindo-te expiação. Agora que, por meio do irmão Simplício, conheceste a Jesus, aceita o lume da verdade. Perseguiste o Senhor e o encontraste definitivamente. Jesus te busca e te deseja acolher, no momento em que aceitaste a realidade espiritual que nos envolve. Ouve a nossa voz e entrega-te ao trabalho do Senhor. Senhora. Filho, não te justifiques, estamos no mundo para aprendermos. Todos esses séculos te serviram de oportunidade de provas e expiação. Tua teimosia em recalcitrar nos erros impediu-te de ser amparado há mais tempo. Eis. Chegou a hora da tua redenção. Terás de construir um caminho luminoso forjando tua reparação com suor e lágrimas. As perseguições que sofreste, no período de trevas, representaram a oportunidade de socorreres aqueles a quem perseguiste e que se revoltaram contra ti. A injustiça, que por vezes sofremos, revela a oportunidade de experimentação, se aproveitada, nos fará progredir mais depressa. Não há exceção no universo. Todos somos enlaçados pelo amor divino, revelado por suas santas e eternas leis, administrativas do cosmos por editos físicos e regentes do nosso mundo íntimo por meio de códigos morais. Tua mente filosófica e vaidosa ainda afronta a divindade pedindo contas dos atos do Senhor. Sabe, filho, que para o verme é quase impossível sustentar-se diante do Sol, e reconhecê-lo como estrela flamipotente, mantendo a ordem de nossa galáxia, carregando, com sua força magnética, os mundos que gravitam em perfeita harmonia em torno dele. Os astrônomos e matemáticos que fizeram história no Ocidente, quais Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Kepler, Galileu, Newton, Flammarion, dentre outros, apenas vislumbraram parte do nosso cosmo infinito. O átomo, proposto por Leucipo, consagrado por Demócrito e desmistificado na era nuclear, ao compor o grão de areia, alfombrando a orla, pouco sabe da imensidão do oceano. Os pássaros de asas luzidias, inseridos na teoria da evolução das espécies de Darwin, nada sabem sobre os astros cintilantes que enfeitam o firmamento, retendo os segredos da vida. As estrelas lucíferas detêm incontáveis mistérios do Criador. Registrados em letras rutilantes aguardam, com paciência astronômica, que o homem, albergado nas galáxias milenares, decodifique o alfabeto divino por meio do qual era o mais sublime dos vocábulos. Deus. Destemida em seu orgulho, a humanidade materialista avança, a cada dia, impotente diante do fenômeno da morte física. Portanto, não pretendas desvendar os arcanos divinos se teus olhos não conseguem, sequer, fitar o sol à hora meridiana ou desvendar a beleza das constelações. Se a criação é resplandecente, imagine o Criador. Se o efeito é esplendoroso, a causa é flame-fervente, eterna, infinita em todas as suas perfeições. Acaba com a autopiedade que te consome. A coragem de enfrentar a vida deve ser a grande bandeira levantada entre aqueles que desejam a verdade como veículo condutor do desenvolvimento humano. Esquece as queixas que te paralisam a ação. Enquanto reclamas, pouco edificas. Lembra-te do sermão da montanha, filho. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas, que vieram antes de vós. O Consolador, o Paráclito prometido por Jesus, já está no mundo e a esse movimento deverás te matricular, para que tenhas a oportunidade da reparação.
Sabe que muitos dos nossos padres estão, agora, renovados, trabalhando com afinco e dedicação no cristianismo redivivo. Coragem. Eu chorava de dor e remorso. Minha doce mãe, a santa dos meus dias, aconchegou-me, pegou da palma do martírio, símbolo máximo do holocausto cristão, e depositando-a sobre meu peito, abraçou-me dizendo: Toma, filho. Aceita, pois se não estás preparado para o martírio em benefício da humanidade, toma-a, ao menos, para o teu próprio crescimento. Tua vida doravante será diferente. Ouviste Jesus e, ninguém que o tenha escutado, permaneça indiferente diante da vida. Coragem, Pietro. Um dia, meu filho, quando devolveres ao mundo o que do mundo arrancaste, a humanidade verá o teu nobre trabalho nas hostes do Cristo. Meu pai. Não te preocupes, vida, ninguém foge à lei do arrependimento, do perdão, da expiação, da reparação e do progresso. Os que te perseguiram e maltrataram trazem as amarguras e experiências equivocadas. Terão, igualmente, de empreender longo caminho de volta. Quando nos desviamos da senda reta, a dor surge como divina educadora a chamar-nos de volta, para a recomposição das atrocidades executadas. Aprende, só o bem é duradouro, o mal é mera ilusão entre aqueles que desejam burlar as leis divinas, usando do orgulho e da vaidade. Os iludidos saberão da forma mais triste: não há dois caminhos. Somente o amor é perene. O Senhor concede às suas criaturas se agitem em atitudes desmedidas, a fim de compreenderem, por si, que Deus é o único caminho. Vê as paragens por onde estagiaste, as sombras em que viveste. Como a ausência do bem e o mal é fruto da teimosia humana, que prefere recalcitrar quando poderia avançar. Os espíritos pouco desenvolvidos agem assim. E será passando por experiências dolorosas, caldeadas no crisol da própria imaturidade, que os inexperientes saberão, com o tempo, reconhecer. Só a verdade liberta. Nenhuma atitude indigna permanece sem punição traduzida no retorno natural das nossas atitudes e nenhuma virtude permanece sem recompensa, interpretada como o retorno espontâneo das boas ações impulsionando-nos ao crescimento. Jesus nos ensinou a amar os inimigos. O próprio Mestre desceu das alturas a fim de lecionar aos homens as leis divinas, que ensinam a justiça soberana do Criador. Mesmo que os agitadores se apresentem, a lei não muda. Se o fundador do Evangelho submeteu-se à violência dos imaturos foi para ensiná-los que somente o amor é eterno, superior e duradouro. Vê a consciência atormentada dos que feriram e repara na paz de espírito dos que suportaram. O mundo material é a santa escola que nos vai libertar dos ciclos necessários da reencarnação, quando, amadurecidos e experimentados, soubermos construir, por nós mesmos, sob as bênçãos do afeto universal as sociedades do futuro que habitarão o orbe de regeneração. Por agora, compete-nos saudarmos os débitos do passado trabalhando por nós mesmos, evitando maiores escândalos em nossa vida e na de outrem. Agindo assim, de maneira honesta, fraterna, verdadeira, contribuindo produtivamente onde a vida nos colocar, cooperaremos, pela simples razão de bem proceder, com a reforma da humanidade. Por isso, meu filho, nada de grandes missões, livra-te da ilusão de reformar a Igreja e o planeta, abaixa as tuas críticas contra os religiosos que conduzem nosso movimento, pois acertando cumprirão com o dever, equivocando-se volverão, como todos nós ao orbe, com tarefas de reabilitação e conserto dos equívocos praticados. Observa. Nada há de errado nas leis divinas, os homens são os que se agitam entravando o progresso. Entretanto, não o podem impedir, pois ele é uma poderosa lei divina. Aprende. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Como motor de tudo quanto conhecemos, aceitemos a condição de espíritos errantes, revistamo-nos de humildade que nos coloca na conta de meras criaturas a serviço do Criador. Um dia, seremos capazes de entender mais sobre Deus e de oferecermos nosso concurso junto aos nossos irmãos pouco desenvolvidos, credenciando-nos,
por trabalho e renovação moral, servirmos em divinas missões a fim de também abrirmos os braços e enfrentarmos a cruz. O cristianismo não é a religião dos covardes, muito menos dos acomodados, nem dos amantes da violência. Como verdade libertadora, entende que a selvageria não promove a paz e que a consciência reta e a inteligência, em ação moral, podem mudar o panorama do mundo. Laboremos, meu filho, para o madeiro figurar apenas como símbolo de iniquidade, que as guerras religiosas sejam esquecidas e arquivadas nos livros da história, que a religião se liberte dos interesses econômicos e mesquinhos, conduzindo os homens à independência dos pensamentos e sentimentos. Somos os artífices dos nossos destinos e o mundo aguarda nossa ação para torná-lo morada dos mansos e pacíficos. Ouve, filho. Amo-te e jamais alcançarei os seus do desenvolvimento humano sem que de igual modo, te tenha conduzido a Jesus. O Cristo assegurou-nos. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Creio no Mestre. Tenho outras almas, igualmente ligadas ao meu coração, para socorrer e não descansarei enquanto não as conduzir, com amor, às práticas fulgentes do Evangelho. Tua consciência, no limite dos que cansaram de errar, representando o determinismo divino do progresso, arrancando-nos dos erros e conduzindo-nos ao cumprimento do dever, aponta-te a necessidade de erguer a fronte e abandonar o charco que construíste em torno de ti. Volverás, em tempo oportuno, à terra, por meio da lei da reencarnação, a fim de recompores os teus enganos e construires, com dignidade, a tua reabilitação. Filho, tens apenas uma escolha. Vencer este. O Cristo te chama, ouve. Jesus te convoca, levanta-te. A luz te abençoa, aceita. As leis divinas estão em ti, consultas. Amo-te e estarei contigo até que estejas comigo a fim de que estejamos, pelo nosso esforço pessoal intransferível, nos braços de Jesus. Lembra-te do Evangelho. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Escuta a voz melodiosa e sublime do Mestre que não perde as esperanças na humanidade desviada. Compreendendo, consolando e estimulando os que se equivocaram no mundo, ele canta com inefável e eterno amor. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Acariciando minha face, amaríssima e sofredora, com um beijo diamantino, desfez-se rutilante, nutrindo meu coração de ânimo, deixando-me aos cuidados do irmão Simplício, às próprias reflexões, e na companhia augusta, bem como desafiadora, da palma à luz e dia do triunfo. Pós-fácil. Carta a um amigo. 6. Esta carta do Espírito Autor nos dá a ideia das dificuldades que os médiuns sinceros têm de superar, até se tornarem intermediários equilibrados e eficientes das comunicações que recebem do plano espiritual. Immanuel Cristiniano, caríssimo. Acabaste de completar 32 anos. Desde os primeiros meses de tua atual reencarnação estive contigo desejando, na minha demência, aniquilar-te sem saber quem eras. Somente mais tarde reconhecer-te-ia. Tua mãe, vez por outra, recorda, emocionada, o 30 de novembro de 1975, quando, hospitalizado, tiveste a vida salva por curioso fenômeno psíquico. Aproveitando-nos das tuas naturais expiações, julgamos perturbar a enfermeira que, naquele dia, confundiu os medicamentos. Quase te retínhamos nos braços quando poderosa voz sacudiu tua genitora que, repleta de luz, exigiu fosse o soro retirado, devolvendo-te a saúde. O que a senhora dos teus dias desconhece é que foram os teus guias que, ao nos surpreenderem os propósitos sinistros, clamaram aos seus por ti, salvando-te a vida. Lembra-te dos 30 degraus, dos quais rolaste aos 3 de idade. Induzimos a serviçal. Da quase asfixia no saco plástico. Hipnotizamos-te. Teus pés tortos. Pretexto para lançar-te ao solo e enlouquecer-te.
Teus sonhos perturbadores. Nossa presença. Teus ataques pulmonares. Nossas mãos invisíveis agarrando-te o pescoço indefeso. Tuas homéricas dores de cabeça. Nossas vibrações negativas. O traumatismo craniano que sofreste. Pensas em acidente. Antes fosse. Nossa nefasta atuação, meticulosamente planejada, fez com que pulasses do veículo em movimento almejando conduzir-te aos braços da morte. O desastre de automóvel aos 21 janeiros. Nossa ardilosa influência. Muitos dos teus sofrimentos físicos e morais, nos anos primos de tua existência, tiveram nos obsessores a sua gênese. Fomos nós, os espíritos iludidos, aterrorizados com a tua reabilitação. Temendo fosse a tua mediunidade o meio de recolhermos a imputação dos nossos erros do pretérito, dado que nosso ódio de ti não nos permitia afastar, tencionamos matar-te. Entretanto, as leis divinas visam o progresso e Deus não concedeu aos espíritos perturbados o gerenciamento dos seus editos, por isso, limitados no intento original, decidimos perturbar-te, tudo fazendo por confundir-te e desviar-te do caminho. Teus adversários antigos, dos quais fui cego servidor, determinaram esporte ao ridículo, tumultuando tuas capacidades cognitivas, impedindo teu desenvolvimento intelectual engendrando, no início de tua vida escolar, a repulsa e antipatia dos teus lentes e as provações que bem conheces. Quando chegaste ao Espiritismo, tudo fizemos por enlouquecer-te, desanimar-te, desacreditar-te e fascinar-te. Porém, ao fundares o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, vimos-te renunciar ao luxo e ao fausto dos nossos antigos templos, abraçando uma choupana de concreto como a igreja renovada de tua vida. Teu entusiasmo enfureceu-nos e deflagramos a crise de 1997 que te deveria tragar, definitivamente, afastando-te, por necessidades materiais, dos teus compromissos espíritas. Todo o nosso esforço foi inútil. Comprazíamos com tua pobreza e a miséria de tua minúscula igreja. Ríamos dos teus sonhos. Almejavas um salão de palestras para 200 pessoas e te vias confinado num cubículo que comportava 20 espectadores. Pensavas em construir, construir. De nossa parte bradávamos coléricos. Nunca. Nunca. Debochávamos da tua disciplina e das tuas lágrimas silenciosas. Mas, para nosso espanto, a misericórdia divina caiu sobre ti, brevemente. Os mensageiros comprometidos com a doutrina espírita aportaram, silentes, a eclesia que fundaste Nora, a mentora que te assiste, acompanhada do irmão Simplício, que fala por teu intermédio durante tuas pregações, atuaram mais de perto. Diante disso, pela tua resignação, teimosia cristã e pelo concurso das entidades que laboravam junto ao teu coração as trevas, que contigo cirandavam, dissiparam-se. Com este livro nos libertamos e, paradoxalmente, nos reaproximamos, de maneira transformada, um do outro. Hoje compreendo que nossa presença infausta serviu-te como dorida, porém, necessária prova a fim de fortalecer-te o caráter. Todavia, desejo que saibas do meu arrependimento. Desculpa se te constranjo a grafares estas linhas publicando-as, mas é para o teu próprio bem, representando a vontade dos que planejaram esta tarefa. Solicito tenhas coragem porque as almas, pouco comprometidas com a fraternidade, vincularam teu nome e o meu, imaginando em que espécie de crimes te envolveste, insinuando estejas ligado, diretamente, à loucura do passado que me pertence. Sê intrépido e nunca te defendas. Tua consciência reta e o teu amor pela verdade bastarão por apresentarem-te, incólume, diante das leis divinas. Compreendo a dificuldade em suportar-nos durante anos e, principalmente, durante a produção deste trabalho, mas sabe. Ganhaste um amigo para toda a eternidade, pois que os bastidores desta obra somente tu, eu e os amigos do infinito conhecemos. Se te pedimos para levares a público esta missiva é porque muitos críticos, caçadores de fenômenos,
ainda desconhecem a delicadeza da mediunidade como um mecanismo reparador e de transformação humana, e não sabem que escrever livros, mediunizado, é muito diverso de empunhar o lápis, simplesmente, e grafar vocábulos moralistas. O mediunato com Jesus exige disposição, disciplina, estudo, sintonia, exercício, aperfeiçoamento, submissão à verdade e ao bem, coragem, autoridade moral e humildade, a fim de que o médium se sinta, apenas, como intérprete ou porta-voz de ideias espirituais. Exatamente, assim, superando os percalços do caminho, o medianeiro aprenderá a vencer-se diuturnamente, livrando-se das vaidades, superando-se, sem autopiedade, progredindo na medida em que trabalha em nome do Evangelho. Por isso, caro confrade, segue adiante sem que te afastes do Consolador, uma única vírgula. Segue com Jesus e roga a bondade divina e nos conceda novos encontros. Apega-te a Kardec e prepara-te para outros testemunhos, recolhendo, por trabalho pessoal e inalienável, a palma do cristianismo que ora, de consciência renovada, aceito e te ofereço como símbolo imorredouro de uma sincera amizade. Pietro Augustus. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.